Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos um convidado especial que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar o meu convidado de hoje, o ativista social Inocêncio Manhique. Ilustre saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Sim, ilustre. Antes de avançarmos para o nosso tema central, que é a liberdade de expressão e liberdade de imprensa, qual é o ponto prévio que nos traz no dia 2? Ponto prévio que gostaria eu de colocar aqui é para falar do pastor que não vem aqui o nome, o pastor que chegou a dizer que a Frelimo iria levar em todas as capitais da cidade de Moçambique. Por quê? Porque ele recebeu isso como uma revelação. E ele vinha dizer também que quando Deus dá-te uma revelação ou coloca algo, Deus não volta atrás. Primeiro, eu sou pouco conhecedor da Bíblia, sou um curioso, mas para dizer que é a mais pura mentira. E este senhor não é pastor, porque no primeiro ponto, pastores lutam a favor do povo, a favor dos oprimidos, como fez Moisés ao levar o povo de Deus da terra da opressão até a terra prometida. Então, para dizer o quê? Quando Deus manda Jonas a Ninive, era para pregar o arrependimento, para que o povo de Ninive, ao se arrepender, Deus voltasse atrás na destruição de Ninive. Então, o que o pastor vem aqui para dizer não faz muito sentido. O pastor veio para aqui para vender uma propaganda política de um partido que todos nós já sabemos dizer que a maior parte das pessoas deste partido congregam na seita religiosa dele. Porque, do meu ponto de vista, aquilo não é igreja, é uma seita religiosa. Então, para o ilustre, não é possível Deus, na realidade, revelar os resultados das eleições, o que vai acontecer, por exemplo, no dia 11 de outubro, também no próximo ano. Isso não é possível. Revelar é possível. Revelar é possível. O que eu venho aqui a negar é dizer que Deus não volta atrás quando Deus determina algo. Se Deus permite com que a Frelimo esteja no poder, é porque o povo alguma coisa não faz para responder os anseios de Deus. Vou dar-te um exemplo muito claro. Quando, quando estava Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus disse que se houverem 10 homens na cidade de Sodoma e Gomorra, eu não posso destruir aquela cidade. Então, Abraão foi discutindo com Deus até Deus chegar a um e o único homem. O que Deus fez? Deus salvou aquele homem e sua família. Para mostrar que Deus volta atrás. Deus volta atrás. E já quando o pastor vem para aqui, desculpa ter coisa, o pastor ele não é um representante de uma seita religiosa. Ele vem para aqui para dizer que Deus não volta atrás. Epa, é muito perigoso. É muito perigoso até para as pessoas para as quais ele prega. Porque eu não sei se ele prega a Bíblia, a canonizada, ou os apócrifos, ou prega o Torá, ou prega o Corão, ou o budista, mas desta sagrada na qual nós falamos dela, ele não prega esta. Obrigado, ilustre Inocêncio.
a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Nosso muito obrigado. Já temos aqui algumas intervenções dos nossos telespectadores. Temos a mensagem do Bruno Muyanga, que diz boa tarde, ligado. Temos uma outra mensagem do Oliveira Antônio, que diz o seguinte, ligado a partir da África do Sul. Temos aqui uma outra mensagem do Elder, que diz ligado a partir de Maputo. Isabel, ligada a partir a partir de Zambeze. Temos aqui uma outra mensagem as revelações do Anderson Villa, que diz ligado a partir de Londres. Temos uma outra mensagem do professor e doutor Antônio Cuna, que diz o seguinte: boa tarde a toda a equipa da Strong Life, bom trabalho e muita bênção. Obrigado, homem de Deus. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem participando no nosso programa de hoje, deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. E nós passaremos agora para o nosso tema central, que é liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Com uma pergunta prévia: há liberdade de expressão e imprensa em Moçambique? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa em Moçambique existem. Existem como todos os direitos que os moçambicanos têm, mas estão somente plasmados na lei e trancados em algum sítio. Eles não se fazem sentir. Não se fazem sentir. Vou dizer, não, a liberdade de expressão não se faz sentir porque todo moçambicano, todo jovem, para bem dizer, moçambicano, que tem uma opinião contrária, é aí onde existe o entrave da liberdade de expressão. Porque quando começas a pensar diferente, já começas a ser conotado. Então, é aí onde a liberdade de expressão começa a ser trancada, começa a não ter espaço. Por quê? Porque tu tens de pensar segundo algumas pessoas, segundo alguns critérios que eles colocam, que tu podes andar daqui até ali. Não podes dar nem um e nem outro passo. Aí sim a liberdade de expressão existe. Podemos explicar de uma forma resumida o que seria a liberdade de expressão e também o que seria a liberdade de imprensa para chegarmos até esse ponto? A liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito que todos têm de expressar as suas opiniões de forma livre. No meu ponto de vista, esta é a liberdade de expressão. A liberdade de imprensa tem um bocadinho menos de conhecimento que tem a ver com liberdade de imprensa, mas eu acredito que liberdade de imprensa não tem muita diferença com a liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é quando os jornalistas, os comunicadores têm esta liberdade de poder informar de forma livre e justa. Aí sim. Vamos pegar um ponto por um. Vamos começar com a liberdade de expressão. Há em Moçambique ou não? Liberdade de expressão em Moçambique não existe. Por quê? Não existe. Liberdade de expressão, como eu vinha dizendo, é algo que existe somente nos livros de lei. A liberdade de expressão, primeiro, não existe porque vou fazer uma pequena provocação, Massamo. Sabes bem dizer que o partido no poder não governa nada. Não governa nada. Não tem competência, não tem cabedal, não respeita a coisa pública. Mas não tens a coragem, tens elementos para poder dizer isto, mas não tens a coragem de poder fazer. Se eu venho aqui a dizer agora que a Frelimo rouba, a Frelimo desgraça o país, não é um exemplo. É algo claro. É o que está a acontecer. E eu digo isto por quê? Porque o que nós vemos no país, no dia a dia,
desde o princípio, vou falar da governação do atual presidente, ele prometeu 5.000 postos de trabalho quando, meses antes de tomar posse. Prometeu 5.000 postos de trabalho. Deparamos-nos com a Covid. Eu acredito que ele deu-nos os 5.000 postos de trabalho. Deu-nos os 5.000 postos de trabalho porque ele criou a venda de máscaras. A venda de máscaras foram 5.000 postos de trabalho que o presidente da República conseguiu criar. E com um amigo dele, comparsa ou afilhado, o doutor Enéas Comis, que já de antemão lhe tiro o título de doutor, fica somente o Enéas Comis, que varreu a cidade de Maputo, tirando todos os informais, mesmo sabendo que a maior parte do povo moçambicano estava desempregado no tempo da Covid. Deixou famílias a passarem fome, a entrarem na desgraça, e outros até tiveram AVCs. Tenho provas e conheço pessoas que passaram por essas situações. E outros chegaram a perder a vida sendo perseguidas por polícia camarária. E já é esta liberdade que nós temos. É esta liberdade que existe neste país. Este país que não consegue criar nada. Este país que era rico, era um país rico em 90, que de 90 para cá o país só degradou-se. O país perdeu a maior parte dos postos de trabalho, porque esta governação que ela fez, ela criou sequestros, que estes mesmos sequestros tiraram a maior parte dos investidores deste país. É esta liberdade que nós temos, de nós não podemos dizer estas coisas, que nós conseguimos ver, temos de ver, ouvir e calar. Mas está na hora de darmos um basta. Está na hora de darmos um basta em tudo isto que tem acontecido. Está na hora de recriarmos um Moçambique diferente. Um Moçambique, tem o hábito de dizer que murcharam as flores cultivadas por Mondlane. Está na hora de irmos ao jardim e regarmos as flores cultivadas por Mondlane, aquele que tinha o plano para o desenvolvimento deste país. Como é que pode-se fazer isso? Para recultivar as flores cultivadas por Mondlane, só temos uma e única saída: erradicar a pobreza, erradicar a miséria, erradicar raptos, erradicar corrupção. Todos esses elementos estão numa só pessoa: Partido Frelimo. Partido Frelimo já não tem nada. Partido Frelimo já deu tudo que tinha de dar. O Partido Frelimo, mesmo no princípio, não teve planos de governação. Mesmo no tempo do presidente Chissano, o Partido Frelimo não teve nada a nos dar. Mas como um governo de transição, nós aceitamos os erros do presidente Chissano. Mas ele não teve nada para dar a este povo, nem a esta nação. Então, eu convido a todo mundo a erradicar esta peste que se chama o Partido Frelimo. Esta é uma peste. Esta é das 10 pragas que Deus mandou ao Egito. Nós precisamos erradicar este partido. Este partido não tem mais nada e nada a oferecer. E qual seria o partido que deveria estar no poder? Até agora, por estes dias, ou para dizer, por esta semana, dentro desta semana eu ainda não tenho a responder, mas eu acredito que até a próxima semana, possivelmente eu vá trazer uma solução. Eu vou trazer uma solução para todos os jovens que almejam a mudança. Então, o ilustre Inocêncio vai trazer a solução para Moçambique. Eu vou trazer a solução para a mudança. Então, a mudança está dentro de cada um de nós.
teremos esta solução na próxima semana. Teremos esta solução na próxima semana. Obrigado, ilustre Inocêncio. Eu passo agora para o jornalista e pesquisador Omardino Omar. Ilustre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate, indo direto ao nosso tema, a liberdade de expressão e imprensa em Moçambique. De facto, é um tema muito interessante, na medida em que Moçambique atravessa diversos fenômenos sociais e políticos ligados mesmo a esta problemática. Nós estamos num estado em que constantemente a gente tem as violações grosseiras por parte de quem detém o poder, e isso levanta diversas interpretações. Afirmar categoricamente que Moçambique tem uma liberdade de expressão, liberdade de imprensa, estaríamos a mentir, obviamente. Para quem é atento e acompanha as dinâmicas sociais que nós vivemos, a situação pode não se compadecer. Mesmo que estamos aqui neste momento a debater este tema, estamos numa perspectiva de combate, estamos numa perspectiva de refletir sobre este problema, e as consequências muitas das vezes têm sido drásticas para muitos de nós. Assistimos detenções, violações, agressões, e num país em que o agressor nunca é responsabilizado. Nós temos que continuar salvaguardar os interesses futuros dos nossos filhos e de nós mesmos. Então, penso eu que não diria taxativamente que temos esta situação. Eu pessoalmente já tenho sido uma das pessoas que tem sofrido bastante com esta problemática. Já estive detido, ameaças constantes, mas a gente tem feito o nosso trabalho, que é de usar o pouco espaço público que temos, que a lei nos permite, para poder passar a mensagem, para poder defender os oprimidos, porque há muitos Omardinos, há muitos inocentes que poderiam estar cá, mas o destino quis que a gente estivesse em frente a debater assuntos desta natureza. Então penso eu que é um exercício constante, é um exercício que precisamos nos libertar, porque o país aos poucos vai caindo num extremismo, num acidente da dimensão do Titanic, que muitas das vezes até quem defende isto, acredito eu que não estará à altura. Hoje em dia é fácil verificar muita gente a dizer que, olha, nós não estamos satisfeitos com isto e aquilo. O Estado em si, há sinais de uma erupção em vários setores, em vários segmentos da função pública. Há ameaças de greves em quase tudo. E estamos num estado de constantes problemas que dificilmente pode-se encontrar solução enquanto não existir uma mudança de paradigma. Nós temos que mudar o paradigma vigente, temos que mudar a maneira de estar e ser de cada um de nós, porque isso terá uma consequência drástica. Poderemos ver situações aqui equiparadas talvez a uma Somália, equiparadas a países como o Sudão, se a gente não encontrar soluções viáveis que possam resolver este hecatombe que muitas das vezes acaba resvalando na questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, que são elementos, são direitos fundamentais que a nossa Constituição defende, assim como as demais leis e convenções internacionais também elencam. Doutor, já que dizem que não há liberdade, de quem é a culpa? Bem, eu penso que quem coarta o conceito de direitos humanos tem várias dimensões. Uma das primeiras dimensões é a violação de direitos humanos para quem deveria proteger. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de quem detém o poder neste momento.
Quem detém o poder neste momento? Quem define o rumo do país neste momento? É verdade que todos nós fizemos alguma coisa pelo país, mas há quem define, há quem tem a prerrogativa legal de mexer na Constituição, de emanar leis, de emanar regulamentos. E esta pessoa, de facto, é que é o culpado, porque nós estamos num país em que há sempre uma mão oculta de ditas ordens superiores que tem definido várias coisas. Quando nós assistimos no dia 18, os jovens sendo maltratados, a polícia lançando gás lacrimogêneo, acreditas que aquilo foi um desejo dos agentes que foram enviados para o coisa? Para romper a marcha? Não. Aquilo foram ordens superiores. De quem é essa ordem? Obviamente que nós temos um Estado em que a coisa segue à vontade de alguém. Razão pela qual a gente acorda de manhã, ouve que olha, subiu isso, subiu aquilo, mudou-se aquilo. Então, nós só podemos defender isto aqui, desfazendo-se ou preparando-se para os próximos desafios, porque o país que foi deixado há 10 anos atrás não é o mesmo que nós temos hoje. Há 10 anos atrás nós marchávamos. É verdade que às vezes éramos violentados, mas não éramos proibidos de marchar. Eu tenho um pequeno ponto a colocar. Sabes, na maior parte das vezes, nós temos que fazer uma coisa. Essa ordem superior tem cara. Essa ordem superior tem nomes. As ordens superiores deste país aqui são a Procuradoria-Geral, no nome da Procuradora-Geral. As ordens superiores é o General de Estado-Maior. As ordens superiores é o Presidente da República. Essas são as ordens superiores. As ordens superiores é o Comandante de Polícia. Essas são as ordens superiores. Então não vem aqui alguém a dizer que está bom, é porque é uma ordem superior. A ordem superior tem rosto, não é um Zorro. Foi a ordem superior que criou isto. Isto aqui é da ordem superior. Foi esta ordem superior que foi dada para que me tirassem um olho e eu vivesse de uma prótese. Esta é a ordem superior. Onde é que está a liberdade? Eu ia, no dia 18, para me expressar. Por quê? Porque está plasmado na lei que eu tenho esta liberdade de expressão. Mas a minha liberdade de expressão terminou aqui. Eu posso usar o meu olho na mão agora. Esta é a ordem superior. São esses 4 elementos. Esses é que mandam. Esses é que fazem e desfazem neste país. Então não vamos tapar o sol com a peneira. Inocêncio, conta um caso que viveu em que sentiu que estavam a colocar em causa a tua liberdade enquanto ativista. Foi na quinta-feira da semana antepassada. Isto foi na quinta-feira da semana antepassada. Eu estava a almoçar. Não me recordo do nome do restaurante ali, mas para quem vem do Ministério do Trabalho. Saí ali do almoço, quando descia para ir buscar minha esposa, 2 jovens já quase senhores interpelam-me. Um vem de um lado, um vem do outro. É como se não estivessem juntos. Colocaram-me no meio e disseram para mim para que eu não gritasse. Já que eu ando com o meu caixão na mão, não temi quase nada, mas os meus pés ficaram bambos. É quando disseram para mim que eu tinha de parar com o que eu estava a fazer. Isto estou a falar das lives. Porque eles não se responsabilizariam pelos seus atos da vez em que eles me encontrariam. Fiquei assim, já que havia congelado coisa. Puxaram para o outro lado, quando atravessei, os tipos entraram, é rua, aquilo não é avenida, e desapareceram. A que toma a Josina Machel. Por quê? Porque o Inocêncio é aquele que tenta despertar a juventude do sono profundo, das mordidas do vampiro do Conde Drácula que está no poder.
eu não vou deixar. Podem talvez já me colocar na lista do Anastácio Matavel. Eu já ando com o meu caixão nas costas. Porque eu sei o que eles são capazes. Eu sei o que eles são capazes. Eles são capazes das obras mais feias. Então, me ameaçar é inútil. Não é que eu não ame minha família. Eu amo minha família, mas a indignação está acima do amor que eu tenho por minha família. Eu estou indignado com o rumo que este país vai tomar. Eu tenho plena certeza que, fora das mãos da Frelimo, o nosso país em menos de 10 anos, nós temos a capacidade de fazer o que Lula fez ao Brasil. Mas tirando este verme que está no poder, eu vos peço, vamos tirar o verme do poder. Em Xangana disse, isso cenas galani, isso sabes galani. Vamos tirar porque já não dá para nada. Esses tipos aqui não têm competência, não têm capacidade, não têm respeito. Não respeitam nem a coisa pública. Nós pagamos para esses tipos fazerem e desfazerem. Nós pagamos para os filhos tirarem fotografias com artistas renomados nos Estados Unidos. Nós pagamos para os filhos terem as melhores prostitutas nos Estados Unidos. No mínimo, eles tinham de nos respeitar. Nos dar um país digno. É o que tinha de acontecer. Nenhum dos filhos deles, e os que são apresentados como os maiores empresários, isto aqui, qual é a área empresarial deles? São os cofres do Estado. A área empresarial dos filhos deles são os cofres do Estado. Não existe outro sítio. É do meu sangue que todos aqueles vivem. É dos meus impostos que aqueles tipos vivem. Vamos dar um basta. Eles vão matar sim, mas não vão matar-nos a todos. Se eles é que matam, podem matar. Obrigado, ilustre Inocêncio. Omar, conta um caso que viveu em que sentiu que estavam a colocar em causa a tua liberdade enquanto jornalista. Bem, os exemplos são vastos. Apesar de da gente às vezes não dar muita vazão, eu sou daquelas pessoas que resolvem muitas vezes as coisas escrevendo, né? Eu pessoalmente vivi uma situação inesperada e acabei publicando este livro. Acabei publicando este livro porque senti de facto na pele o que este regime é, como é que ele age, o que ele faz. Mas isto não estremeceu a minha forma de pensar, a minha forma de estar. Tenho recebido às vezes ameaças de explodir em casa, de ser avaliado. Mas isto é típico de um Estado autoritário, de um Estado sem ideias, de um Estado sem mecanismos de manifestar e de colocar em funcionamento um navio enorme e rico que transporta, que carrega e conduz, que é Moçambique. Então, penso eu que nós temos que começar a exercer a nossa liberdade de expressão e de imprensa, tendo elementos fundamentais, sabendo quem de facto estamos a combater. Estamos a combater pessoas, ou estamos a combater um sistema, porque de facto as pessoas passam, as instituições ficam, e nós temos que é isso que muitas das vezes as pessoas que estão no poder hoje não percebem, que o que fazem hoje pode ser retroativo e mais pesado no dia da manhã. Como dizia o conhecido pensador Karl Marx, a violência resolve-se com uma violência maior. Então, provavelmente nós possamos ter situações desta natureza porque estamos a assistir o país e estamos a ignorar as situações de um jeito inesperado. Por exemplo, temos a situação, assistimos há semanas atrás, quando os profissionais de saúde queriam exercer um direito
que é o direito à greve, o responsável do Peloiro simplesmente disse que não reconhecia, mas depois de sentir na pele a vantagem e os deveres que essas pessoas tinham, o impacto do trabalho que elas desenvolvem, sozinho recuou. Sozinho recuou e já queria negociar. Hoje temos a situação dos médicos, talvez hoje se anuncie que teremos mais uma situação de greve no país, e são outros setores que poderão se levantar. Então, comparando, este país só tem 370 ou 90 mil funcionários públicos e parte desses são do setor castrense do Estado. Mas tem mais de 30 milhões de habitantes. Maior parte deste número de habitantes são jovens. Outro número são crianças, que serão os jovens do amanhã. Então, é preciso pensar nesta situação, mas nós temos que vencer, dizia bem há dias atrás, ou há meses atrás, a mamã Graça Machel, nós temos que vencer o medo. Eu fico feliz em ver jovens como Inocêncio, que já venceram o medo, e vencer o medo tem preço nesse país. Tem um preço que muitas das vezes é mal compreendido por aqueles que estão ao seu redor, é mal compreendido por quem tu combates. Então nós temos que de facto romper esta barreira. Estamos numa sociedade embalada de cobardes, pessoas que não têm objetivos concretos, pensam no próximo minuto, não daqui a 10, 15 anos, o que ele vai deixar. Então, temos que começar a refletir, porque não é ameaças que vão resolver as convicções que o Inocêncio tem, não são as ameaças que vão resolver as convicções que o Omar tem, que vão parar de tornar o Omar um jornalista que não está interessado com o óbvio, mas com o profundo. Então temos que deixar de ameaçar as pessoas, deixar de exercitar este lado negativo, porque mesmo Hitler, que tinha tanto poder na Alemanha, no final da sua vida teve que tomar medidas drásticas. Então, gostaríamos de assistir também situações de gênero no nosso país, porque existe espaço, temos uma juventude atenta, informada, uma juventude capaz de refletir sobre os principais problemas do país e propor soluções, mas é preciso incluí-la, é preciso envolvê-la, é preciso mudar o paradigma. Quando eu digo mudar o paradigma, é no sentido de apresentarmos propostas e aproveitarmos os momentos, o espaço que nos confere, mesmo que seja duro. Já faço cobertura, por exemplo, de eleições em zonas caóticas, como Quelimane. Eu assisti a luta que os jovens de Quelimane tiveram para mudar o paradigma. Assisti a luta que os jovens de Nampula tiveram para mudar o paradigma. Assisti a luta que os jovens da Beira têm travado para manter o paradigma que tem lá hoje. Por que não podemos ter também uma juventude na capital e, quem sabe, a nível mais macro do país, a fazer o mesmo? Então, penso eu que existe, mas é necessário que haja esse trabalho constante, que surjam mais inocentes, que surjam mais maçangos, pessoas que têm uma capacidade capaz de refletir e ver que o país de facto precisa de um novo rumo, porque estes valores que estamos cá a falar são valores que o governo segue convenções, são direitos, que vêm nas cartas magnas do mundo. Então, por que nós estamos a assistir isso a ser pontapeado em troca de milhões de toneladas de camarão que as pessoas que deveriam reprimir, deveriam condenar, isto recebem quando se trata de Moçambique? Temos que começar a perceber esta dinâmica e não desistir das nossas lutas em função do alcance dos nossos objetivos menores ou de pequena dimensão. Temos que tirar a compreensão dos jovens que acham que o poder da sua liberdade, o poder dos seus direitos pode ser trocado por amendoins. Obrigado, doutor Omardino Omar. Passo agora para o ilustre Inocêncio. Ilustre, temos aqui uma mensagem na página do Facebook. Há um comentário aqui no nosso Facebook que diz o seguinte: em Moçambique
se falas mal da Frelimo e do presidente, não vais ter emprego. Até podem te matar. Comentários, ilustre Inocêncio. Essa mensagem faz muito sentido e tem muito mesmo a ver com a liberdade de expressão. Porque a tua liberdade vai até o escovismo. Então, para dizer o quê? Neste país, na mais pura verdade, para tu chegares a ascender boas posições, tu tens de ser aquele tipo que consegue escovar a níveis minuciosos. Tens de saber ser um Egídio Vaz. Vais chegar muito longe. Aí sim. Mas sendo um jovem, um Inocêncio, sendo um maçango, aí não. Tu não vais a lado nenhum. Se não fazes parte da OJF, porque a OJM somos nós. OJF, o que seria OJF? OJF são aqueles jovens da Frelimo que abocanharam as siglas OJM. Aqueles que o partido faz tudo por eles. Os jovens da classe da elite que podem tudo. A OJM é o jovem moçambicano. É o jovem que luta pelos seus direitos. É o jovem que está no Estrela. É o jovem que está no Spamanini. É o jovem que está nos mercados, que está no M-Pesa. Este, sim, é o OJM. A pessoa que colocou este comentário é um dos melhores comentários, sim, porque em Moçambique só é bom o que faz parte da Frelimo. Tudo que não faz parte da Frelimo é negativo. Tu que pensas de forma diferente és um negativo. Estava na hora de mudar-se isso. Eu não odeio a Frelimo, porque eu nasci dela. Eu nasci dela. Mas o que acontece é que a Frelimo dos dias dos meus pais não é a Frelimo dos dias de hoje. Vou dar um exemplo que muita gente até pode vir aqui a criticar. A Frelimo do presidente Guebuza e a Frelimo do estadista Inhus, para mim não chamaria de presidente, porque eu até teria febre se eu fizesse isso. É muito diferente. O presidente Guebuza teve seus erros, porque encontrou os erros do presidente Chissano. E que os erros do presidente Chissano foram muito graves. O presidente Guebuza tentou fazer sua parte. Mas tendo em conta que é um partido onde cada um quer puxar para o seu lado, não é muito fácil colocar o país no auge. Então, o presidente ou o estadista atual não fez nada. Vai abandonar o poder, não fez nada. Encontrou-nos com as estradas em condições que o presidente Guebuza nos havia deixado. Destruíram-se as estradas. Encontrou-nos, vivíamos minimamente à vontade, conseguimos investir e ter algum retorno. Tirou-nos isto, compactuou mais uma vez, vou dizer, com o presidente do município, empobreceram os moçambicanos, endinheiraram os seus bolsos com as portagens que lucram mais que outra coisa. Por quê? Porque neste país a melhor forma de fazer o empresariado é a política. E um país que tem mais política para vender do que os seus produtos é perigoso. Obrigado, ilustre Inocêncio. Doutor Omardino Mar, há quem diz que nós estamos tão mal a nível de liberdade de imprensa, já que temos uma imprensa, ou temos muita imprensa privada. Por exemplo, o Omardino tem uma magazine, o Inocêncio faz lives criticando o sistema. Isso não é um sinal de alguma liberdade
mesmo que seja pequena, doutor? A liberdade não pode ser medida em quantidades. A liberdade ela deve ser vivida no seu todo, porque a minha liberdade deve terminar onde começa a liberdade do outro. Agora, se a minha liberdade, mesmo antes de cavalgar para as dimensões que eu almejo, é coartada, olha, isto não interessa. Agora, há uma coisa que as pessoas devem perceber. Qual é o preço que o Inocêncio tem ao fazer essas lives? Qual é o preço que o Mardini tem ao ter esse jornal? Qual é o preço que o Massango tem ao moderar os debates dessa natureza? Então, temos que perceber isso. E em Moçambique há um paradigma. As liberdades diminuem em função da localização em que cada um está. Nós estamos aqui no Maputo, há essa vantagem de termos tanta imprensa aqui, mas imagine, faça um cálculo de como é que seria a vida do Mardini estando em Gaza, estando em Nhambane, estando em Cabo Delegado. Seria um pesadelo autêntico. Seria um pesadelo autêntico. Eu, pessoalmente, quando tive a situação de detenção, disseram-me: a sorte que tu tens é termos te detido aqui no Maputo. Porque se tu estivesses em Cabo Delegado, onde sempre reportas os ataques, onde fazes o que por aí dentro, tu não voltarias para casa nunca mais. Fiquei tudo em frente com a gente. Então, é essa liberdade pequena que as pessoas dizem. Nós temos que... A Constituição diz. A Constituição diz. Agora, o que eu tenho que ter é saber seguir os regulamentos, as leis que existem. Agora, aqui, mesmo que se siga os regulamentos, faz uma carta, por exemplo, para pedir uma passeata. Até não é pedido, aquilo é comunicação. A lei diz é para comunicar. Não é para pedir. Mas aqui indifere-se. Indifere-se. Tu escreves um artigo, ou hoje um jornalista investigativo, tu não ganhas nenhuma publicidade. Eu estou com a minha revista há quase um ano, não tenho nenhuma publicidade de nenhuma instituição do país. Não tenho. Por quê? Porque o que passa ali fere os gostos de quem lidera o país, de quem detém o poder. Então temos que começar a perceber que o direito de cada um não pode ser medido em quantidades. Não pode ser medido em quantidade. Agora, os relatórios que saem também, alguns são tendenciosos. São tendenciosos em função dos interesses de quem está no poder, em função do poder de troca que existe. Hoje Moçambique, curiosamente, é um dos poucos países que eu conheço no mundo que aparece em tudo que é relatório. Por quê? Quem faz isto? São pessoas que sentam nos gabinetes e pronto, vão medindo a atenção a partir das redes sociais e acham que a coisa é essa. Mas a verdade é que as nossas liberdades em Moçambique, a democracia em Moçambique, diminui quanto mais tu se afastas da cidade de Maputo. Obrigado, doutor Omardino. Ilustre Inocêncio. Há quem diz que nós estamos tão mal a nível liberdade de imprensa, já que temos muita imprensa privada. Em algum momento o Ilustre falou das lives que faz lives e nas lives critica o sistema. Isso não é um sinal de que há alguma liberdade, talvez mesmo que seja pequena, Ilustre? O Omardino aqui disse muito bem. Até onde vai esta liberdade? Até que preço nós temos de pagar por tentar me manifestar? Tiraram o meu olho. Fazendo as lives tive 2 ameaças. Então, existe mesmo? Existe? Não existe. Vamos deixar tapar o sol com a peneira. A liberdade de expressão não existe. A liberdade de imprensa não existe. E aqui não existe nada que seja liberdade. Os presos estão mais livres que nós. Porque pelo menos podem pensar, sentar e discutir os seus pensamentos. Nós somos vigiados dia após dia. Dia após dia nós somos vigiados.
já nos implantam homens do CISI que não têm nada a fazer, não têm nada a fazer. O que eles têm a fazer é escutar a conversa alheia. São as únicas coisas que eles têm a fazer. Escutar a conversa alheia. Por quê? Porque se houvesse mesmo o CISI, não teríamos o Gregório Leão naquela situação vergonhosa. Então, é um X. É mais um departamento que não existe, porque tudo é chefiado por uma pessoa. Então, esta pessoa dita até onde vai tua liberdade. Num país onde alguém monopoliza o poder, este país não anda. A liberdade de expressão não existe por causa disso. A liberdade de imprensa não existe por causa disso. Desculpa fazer, passa uma publicidade aqui. Vi há anos atrás, a STV era uma TV de renome. Foi colocada num quartinho, 2x1, reduziu tudo. Reduziu tudo. Tinha os grandes jornalistas que davam a cara, morriam pela causa. Logo que foram trancados, colocados num quartinho e foram avisados, muito cuidado, até onde vai a vossa liberdade. Um foi convidado para aqui, para lá. Vemos outros de outras TVs, são não sei o quê, são do CISI. Para dizer o quê? Para dizer que eles compram. Por quê? Porque quem compra a maior parte dos serviços das TVs, quem compra a maior parte dos serviços dos mídias, é o governo do dia. Então, enquanto quiseres subir, tens de comprar um pincel e passar todos os dias na bota deles. Ilustre, já que se critica o regime do dia, se chegar ao poder um partido da oposição, seja Renamo, seja MDM, poderá haver mais liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique? Eu não diria só liberdade de expressão e de imprensa. O país mudava. Saía de 0% a 100%. O que acontece? O partido no poder tem todos os contornos de como a coisa é toda feita. Eles não permitiriam com que mais alguém fizesse. Eles lutariam para voltar ao poder. Então, com tudo isto, quem ganha é o povo. É por isso que está na hora de mudar. Todos aqueles que foram coagidos a recensear de forma ilegal, está na hora agora de traírem. Já que o único trabalho que essas pessoas sabem fazer é trair. Está na hora do Judas arrepender-se e ver que a traição por causa das moedas a Cristo não foi das melhores. Então, vocês que sabem só trair, sabem ficar na esquerda, está na hora de traírem, estando aí mesmo na esquerda. Traiam. Aquele vermelho, quando forem a ver, é do sangue, do óleo do inocêncio que foi derramado nas ruas de Maputo. Não coloquem um X no vermelho, porque o vermelho é do sangue do inocêncio que foi derramado. É sangue de Silica, de Sestaque, do Paulo Machava. Então não coloquem. Eu sei que isto vai me custar muita coisa, mas vale mais uma pá no meu peito do que viver a ver a vergonha que o meu país está a arrumar. Obrigado, ilustre inocência. Doutor Omardino, comentários em torno da questão supracitada? Bem, de facto, eu penso que tudo é uma questão de feitio, né? Que nós temos em Moçambique. Moçambique há mais de 4 décadas que é dirigido por um só partido, em que a gente sabe que tudo é decidido dentro desse circuito. E mesmo que mude as pessoas, enquanto continuar o feitio lá todo, a situação poderá prevalecer a mesma ou talvez pior. Então, nós o que precisamos no fundo eu não sou muito apologista da questão de mudança de paradigma para partidos políticos. Os partidos depois se viciam, já trazem
seus acrônomos todos, seus problemas lá internos, seus interesses. Eu sou mais do olho cívico, né? De opções fora do circuito, fora da corrupção política que há nos partidos políticos. Porque dá mais que comprovado que este país, da maneira como está, alegra aos partidos políticos existentes, né? Não é em vão que em uma eleição como foi as eleições passadas, há partidos que não teriam direito à bancada, mas devido aos acordos debaixo da mesa conseguiram ter bancadas e manter-se na Assembleia da República. E também existem outros elementos que demonstram que as pessoas estão satisfeitas com a situação como está, porque num processo normal em que já começa, por exemplo, a confusão no recenseamento eleitoral, imaginemos no dia das eleições. A gente imagina, a violência que houve nesse recenseamento nunca se assistiu. É verdade, há vários fatores, há vários indicadores. Estamos a falar de uma era em que há muitos smartphones na mão, há mais circulação de informação, mas no fundo isto seria uma vergonha, principalmente um processo liderado por teólogos, né? As pessoas deveriam ter vergonha e, se possível, colocarem o seu lugar à disposição. Mas o que eu acho é que as pessoas estão satisfeitas com a forma como este caminhão dito Moçambique é conduzido. Por quê? Porque quanto todo aquele que tem supostamente uma aparição, uma instituição, tem alguma cota parte de responsabilidade no estado em que está esse país. O que eu quero dizer é que a Frelimo é este detentor do poder. A Renamo fica satisfeito por ser esse maior partido na oposição. Eu não sou muito da oposição, gosto mais de dizer na oposição, porque é um processo de transição. Não pode ser agora. Quando se insiste da oposição, significa que foi feito para ficar na oposição. Para ficar na oposição. O MDM, IDE. Então, e os outros, até as organizações da civil, algumas também são satisfeitas pela posição que têm. Então, nós temos que mudar esse paradigma. Temos que encontrar dentro da nossa conjuntura elementos fundamentais que permitem repensar Moçambique, encontrar uma forma diferente de dirigir Moçambique, de transformar Moçambique em função daquilo que Moçambique tem. Porque Moçambique é esse país. Doutor, quem pode estar no poder para nos ajudar a ter mais liberdade? Há uma figura, há uma instituição que pode mudar Moçambique? E como, doutor? Eu penso que os adventos da mudança não são definidos por figuras. O Massango pode dirigir esse país, o Nossons pode dirigir esse país. O que depende mais é de quem ajuda o Massango e o Inocêncio a pensar. Quem pensa o país muitas das vezes não é a cara que nós enfrentamos. Esse país foi pensado por 10 pessoas. Não sei se sabiam disso, foi pensado por 10 pessoas. As pessoas que induziram o presidente Samora de todos aqueles erros que se assistiram na era socialista e todas as coisas positivas que foram 10 pessoas. Apenas o presidente Samora vinha, falava aquilo tudo, mas foram 10 pessoas que quem tiver interesse pode seguir mais isto. Então, nós temos que começar a identificar dentro deste processo, porque as instituições, meu irmão, as instituições são viciadas. Os partidos, se tu dás um líder da oposição 72 milhões por ano como orçamento, e não faz nenhum, não constrói escolas, não influencia a opinião pública, o que esse fulano vai fazer? Vai viver naquele mar, porque sabe que, olha, mesmo eu vou lutar para estar aqui porque beneficio-se disso. Nós precisamos de encontrar dentro do nosso espaço cívico, do nosso espaço acadêmico, do nosso espaço, mesmo até dentro de alguns partidos políticos, encontrar elementos de convergência face ao interesse nacional, porque nós, neste momento em Moçambique, não temos este elemento em frente, que é o interesse nacional. O que é a agenda de Moçambique concreta? O que o jovem moçambicano pensa daqui a 5, 10, 15, 20 anos? O que ele quer que Moçambique seja? Quer que seja esse país assaltado pelas gangues, pelos grupos de narcotráfico, pelos grupos de raptos? Quer que seja isso? Não, obviamente que deve dentro deste processo, porque
levar o Omar-Dine, pode chegar lá. O Hitler, quando chegou ao poder, era um indivíduo que tinha o melhor discurso na Alemanha. O melhor discurso na Alemanha, mas as ideias extremaram-se. Os posicionamentos extremaram-se, transformou-se nessa figura diabólica que é até hoje. Então, temos que não olhar para pessoas, mas olhar para o interesse nacional. Quem pode responder o interesse nacional de Moçambique neste momento? Quem está capaz? Agora, se dentro destes grupos já tivermos tomates já infectados, peixes já podres, obviamente que vamos estar num ciclo vicioso e o que eu assisto, infelizmente, como alguém que com conhecimentos em filosofia, ciências políticas, jornalismo, a leitura que eu faço é que se a coisa continuar deste modo, nós poderemos ter um país fragmentado nos próximos anos, poderemos assistir uma dispersão de quadros deste país. Há muitos jovens, principalmente eu já penso isso, provavelmente se não for dado uma bala daqui a um dia, 2 anos, 3 anos, possivelmente não esteja mais cá, porque não me sinto satisfeito com o que está a acontecer isso. Então, em vez de nós continuarmos a insistir nesta situação caótica que estamos a levar, em que estamos a nascer nossos filhos, as pessoas estão a normalizar o roubo, estão a normalizar a extorsão, estão a normalizar a violação, as ameaças, obviamente que nós não vamos a lado nenhum. Obrigado, doutor Omar-Dine Omar. Ilustre Nocelo, quem pode estar no poder para nos ajudar a ter mais liberdade? Há uma figura, há uma instituição. Quem pode mudar Moçambique e como? Ilustre. Quem pode mudar Moçambique somos todos nós. Todos nós somos convidados a mudar o país. Primeiro, mudar o país é mudar de consciência. Mudar a nossa forma antiga de pensar. Existe um ponto que a maior parte das pessoas não mudam. Este ponto é eu pensar que aquele que está no poder é o dono de todas as coisas. Então, primeiro, somos convidados a mudar este pensamento. Já olhando para a pessoa, é difícil dizer que fulano de X pode mudar. Mas algo bem estruturado alavanca este país. Algo bem estruturado, bem trazido, podemos, nós os três aqui, nos unirmos a mais pessoas, temos a capacidade de poder mudar este país. Mas o que acontece é que nós também temos de aceitar ouvir. Porque na maior parte dos líderes deste país não ouvem. Não ouvem. E, para dizer, essas instituições religiosas que na maior parte das vezes têm assessorado os líderes, fazem o quê? Digo como instituições religiosas. São só instituições religiosas. Não olham para o tempo da igreja primitiva. Porque eu gosto muito da igreja primitiva. A igreja primitiva está muito longe de todas essas seitas trazidas pelo Papa Nicolau, por Nimrodes e pelo babilonismo. É o que nós temos vivido nos dias de hoje. Esses líderes religiosos todos são macumbeiros. Porque se não fossem macumbeiros, seriam os primeiros, são os únicos que têm a capacidade de arrancar o poder de qualquer líder político. Os pastores têm esse poder. Os pastores têm este poder. Se eles acreditam que não são macumbeiros, está na hora de levantarem agora e serem que nem os reverendos antigos que libertaram este país. O Mondlane, que era reverendo, o Urias Simão e os demais que foram mortos, que levantaram-se. Mondlane tinha tudo para dar certo. Tinha tudo lá nos Estados Unidos. Mas despiu-se da boa vida. Por quê? Porque ele tinha igreja dentro de si, tinha igreja primitiva dentro de si. Não tinha o gangsterismo que existe dentro dessas seitas religiosas, desses que apoiam
políticas que não têm nada a ver. Se eles acham que eu estou errado, então, que não venham para aqui para dizer que o jovem X, não sei o que, é endemoniado. Não é nenhum problema. É para começarem a tomar ação a partir de agora. Porque o que nós queremos ver são ações. Cristo não falou só, tomou ações. Então, está na hora. Se eles, na mais pura verdade, eles se levantam em nome de Deus e de Cristo. Cristo é paz e é amor. É o que não existe neste país. Este país não é paz e nem é amor. Então, para dizer o quê? Para dizer que este país está dentro do que é anticristo. E eles também estão dentro do que é anticristo. Obrigado, ilustre, no senso, doutor Omardino. Há quem diz que a sociedade civil está sendo financiada pelos países de fora para criticar o sistema. É ou não verdade que isso acontece? Não, se o próprio país é financiado para destruir o país, o próprio governo é financiado para destruir o governo. Nós seguimos políticas drásticas. Agora aprovamos, por exemplo, a questão da tabela salarial única e todos os dias estamos a fazer reformas porque uma organização internacional está a pressionar para que isso aconteça. Então, temos a questão do nosso setor da agricultura, que já não estamos a produzir para subsistência, mas estamos a produzir para alimentar grandes corporações com tipos de cultura de comércio, não para alimentação. E em contrapartida temos questões de desnutrição crônica. Então, é isso que eu dizia antes. Tudo isto cada um está onde gosta de estar. No fundo, as pessoas gostam da coisa como está em Moçambique. Apenas aquele que está fora da caixa, é que percebe que, olha, que este paradigma não é aceitável. Porque nós problematizamos, estamos aqui a falar de recenseamentos, vamos escrever, vamos falar, vamos fazer tudo. Mas no final de tudo, vamos voltar a eleger o mesmo grupo de bandidos, de mafiosos, que vão continuar a decidir sobre isto. Então, nós temos que perceber que isto deu um jogo. Isto deu um jogo. E eu dizia aqui antes, é um jogo pensado por poucos, mas este é um país com muita juventude pensante, com muita juventude, com um espaço por fazer, porque nenhum tirano resiste à vontade do povo. Nós já tivemos estados devidamente armados, pessoas armadas, controladas até a cabeça, até os dentes, mas infelizmente foram derrubados. Então nós temos que começar a pensar, para não chegarmos a esse extremismo, para nós chegarmos a esta forma de ver e de fazer as coisas em Moçambique, é necessário que os grupos, as corporações pensem no interesse nacional. O que preocupa esta juventude? O que preocupa este povo? Onde é que estão os milhões e milhões de dólares que são pagos em impostos, em empresas que são abertas? Estamos hoje aqui, por exemplo, foi vendido um rubi muito caro. Esse dinheiro será que vai entrar no nosso sistema financeiro? Como é que vai entrar? Vai beneficiar aquela comunidade em que esse recurso saiu? Temos aqui jovens em Nhambane, em que só por exercer um direito de manifestação, por não serem incluídos nos projetos de gás, nos assuntos sociais da Sasol e das outras companhias lá, são detidos, são julgados, condenados. Temos jovens que só por dizer as coisas como são prendidos. Assistimos há pouco tempo um ativista que foi detido em Nampula. Assistimos um ativista que só levantou, diz: eu não quero ser mais deslocado, foi detido. E no final de tudo, é que não há seguimento destes casos. Por quê? Porque as organizações da sociedade civil querem que talvez aquela situação prevaleça para usarem talvez essa pessoa. Então, nós temos que mudar este paradigma. Eu, por exemplo, há pouco tempo fui ameaçado. Infelizmente é o espaço cívico que eu tenho de me fazer sentir, passar as minhas ideias. Dia seguinte todo mundo estava a ligar, mas eu não dei mais nenhum detalhe porque sabia que não vão fazer nada por mim. Não vão fazer nada por mim. Eu fui detido, tive que pagar todas as custas do meu julgamento, fui condenado até injustamente.
para publicar este meu livro, tive que movimentar montanhas, juntar minhas pequenas finanças, porque mandei cartas, pedi, bati por todo mundo fugiu-me. Por quê, doutor? É a realidade que nós temos, porque todo mundo só quer usar do fenômeno, quer usar do facto. Temos aqui um exemplo vivo, está aqui o Inocêncio. Num estado sério, o mais alto magistrado da nação deveria vir pedir desculpas primeiro pela companhia, pelos homens que ele dirige, ele é o chefe do Estado. Vir pedir desculpa pelo que houve no dia 18. Vir pedir desculpa, mas aqui, infelizmente, nós... Desculpa. Infelizmente, Como é que ele vai pedir desculpa? Hein? Como é que ele virá para pedir desculpa se ele atropelou um cão? Olha, infelizmente nós estamos a normalizar um problema contínuo. Foi espancado há anos atrás aqui o acadêmico e ativista Ercílio de Salema. O chefe de Estado veio falar numa entrevista que não eram assuntos sociais. Foram violentados jovens aqui no dia 18. Primeiro o indivíduo que é mandado para vir falar diz que eram golpistas. E nós estamos a normalizar. É preciso que haja uma consciência de Estado. A consciência de Estado é reconhecer que se falhou e pedir desculpa e exigir responsabilidade. E indemnizar as pessoas que foram violentadas. Não precisa, isso é um crime público. E o que ele passou é um crime público. Quem está a correr atrás disso, dessas organizações da sociedade civil? Acredito que tudo vai terminar em relatórios, né? Vai terminar em palmas, vai terminar em cafés. Doutor, olhando para o tema 2, últimas considerações? Bem, eu penso que a questão da liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique continua a ser um desafio para quem vive dentro dela, para quem depende dela para se fazer sentir como pessoa. Pois embora haja alguns segmentos da sociedade que se beneficiem dessa apatia sonolenta que muitos de nós temos, mas precisamos não parar. Amanhã posso não estar aqui, mas quem vier surgirão vários. Há muita gente que pensava que o jornalismo investigativo em Moçambique teria morrido com Carlos Cardoso, mas apareceu uma sequência de jornalistas e cada um está a dar o seu contributo. Penso que é preciso que o Estado atual mude, perceba que o que eles têm como garante, o que une esse país é a Constituição da República e que tudo que está lá deve ser respeitado. Obrigado, doutor Omar Dino Omar. Inocêncio, para fechar, qual é o teu posicionamento sobre o papel que o Azagaia teve na defesa das liberdades? Azagaia foi o pai. Azagaia foi o pivô para que a maior parte dos jovens, para não dizer 100% dos jovens, despertassem. E ele ainda continua. E as músicas do Azagaia despertam mais hoje do que ontem. Porque ele foi fechado as portas em muitos sítios. Mas depois da morte do Azagaia, se eles até tivessem organizado para vender os álbuns, seria o tempo em que venderiam muito mais os álbuns. Porque aquilo eu passei a chamar de Bíblia. É a nossa Bíblia dos dias de hoje. Para quem não consegue entender a Constituição da República por causa da numerologia e das demais coisas. Então, existem certos temas abordados lá que nos levam a voar na nossa liberdade. E também para fechar, eu venho aqui para convidar a todos os jovens preparados para a Revolução. Não é marcha, não é greve, não é guerra, é uma sentada de reflexão no meu espaço. No meu espaço, muita gente diz, não tens medo de abrir o teu espaço? Não, não tenho medo do país. O país é Moçambique, apesar de ser o Moçambique que eu não sonho em estar nele agora, mas eu pretendo organizá-lo. E para dizer que se pensarem em fechar ou em boicotar, eu ganho com isso. Se me deixarem ir avante, eu ganho com isso. Então, não há nenhuma forma de parar. Este dia 17, esta sentada, vai começar por volta das 11h30. Já tenho lá muitos convidados e se quiserem parar, podem parar.
Se quiserem pedir, podem pedir. E se quiserem deixar passar também, agradeço, mas este movimento só ganha mais força se forem a parar. Ilustre, em algum momento falou de uma proposta que tem para mudar o país, que até a próxima semana nós teremos essa proposta. Qual é essa proposta? Só para fecharmos o nosso programa. Temos uma proposta, nós ainda estamos a estudar esta proposta e acredito eu que não é o tempo. Nós somos jovens que sonham com a mudança de verdade. Não querem dar em golpe? Como? Não querem dar em golpe? Gostaríamos de dar golpe de Estado, gostaríamos, mas somos apologistas da paz. As armas são deles. Nós não queremos pegar armas. Apesar de parece que o governo do dia o que quer é guerra para não poder sair do poder. Mas não queremos dar este gosto. Não lhes vamos dar a guerra. Nós vamos lhes dar paz, assim como Martin Luther King fez. Lutar até vencer. Obrigado, ilustre Inocêncio. Obrigado, doutor Omardino Omar. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Participaram no nosso programa de hoje, deixaram comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.